Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta a nosso estudo sobre sociedade de advogados. Nesse momento, nós vamos estudar os demais regramentos que existem sobre o funcionamento das sociedades, né? Nós estudamos na última aula que as sociedades, para terem existência, precisam ser registradas, né, lá na OAB, e é o único local que elas podem ser registradas. Mas existem várias outras regras de funcionamento dessas sociedades. A primeira dessas regras é a obrigação de todos os advogados que já têm a sua inscrição principal, né? Todo mundo precisa ter uma inscrição na OAB, eles têm que ter uma inscrição suplementar. Então, se a minha sociedade atua em 2 estados, eu vou precisar ter uma inscrição suplementar, não importa o número de demandas que eu tenha nesse outro estado. Sobre esse tema, inscrição suplementar, eu devo estar falando, vocês devem estar ficando assim meio no ar. É porque nós não estudamos isso. Isso faz parte das aulas da semana que vem sobre a inscrição como advogado na OAB. Então lá vai te explicar os tipos de inscrição principal, suplementar, né? Então eu vou explicar isso na aula da semana que vem, perfeito? Então por isso que não se assustem não. Basta vocês guardarem a informação que todo advogado de uma sociedade de advogados, além da sua inscrição principal como advogado, que todo mundo tem, ele precisa ter inscrição suplementar se essa sociedade atuar em mais de um estado da federação. Tá bom? Mas aí, quando vocês estudarem inscrição suplementar, vai ficar mais claro esse detalhe. E outra observação, toda sociedade tem que respeitar os preceitos do Código de Ética e Disciplina. É o que nós estamos fazendo aqui, é analisando justamente esses preceitos. Tá bom? Aviso importante, esse aqui talvez seja o ponto máximo do estudo sobre sociedade de advogados. No mesmo estado, pessoal, um advogado só pode ter ou uma sociedade simples ou uma sociedade unipessoal. O que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer que um advogado só pode participar de uma pessoa jurídica em cada estado. Certo? É isso que está lá no artigo 15, parágrafo 4º. Então, eu não posso ter uma sociedade simples e outra unipessoal. Eu não posso, no mesmo estado, né? Duas, né? Uma sociedade simples e uma sociedade unipessoal. Eu não posso ter duas sociedades unipessoais, nem sonhando. Também não posso participar de duas sociedades simples. Então, eu posso atuar como profissional liberal e ter uma sociedade simples, beleza. Mas, fora isso, não tem como fazer, tá bom? Então, tá aí a proibição no artigo 15, parágrafo 4º do nosso Estatuto da Advocacia. Para a gente deixar isso mais claro, vamos imaginar o seguinte. Um advogado tem uma sociedade unipessoal de advocacia em Uberaba, Minas Gerais. Agora ele foi convidado para integrar uma sociedade de advogados em Belo Horizonte, Minas Gerais também. Ele pode ter uma sociedade unipessoal e uma sociedade de advogados no mesmo estado? Nem pensando, né, pessoal? Não tem como. Então, essa possibilidade de participar de duas pessoas jurídicas no mesmo estado, nós já descartamos aqui. Outro caso. Um advogado tem uma sociedade unipessoal de advocacia em Uberaba, Minas Gerais. Agora ele foi convidado para integrar uma sociedade de advogados no Rio de Janeiro. É possível uma pessoa jurídica em Minas, uma pessoa jurídica no Rio. Não tem problema nenhum. Certo? Ele pode participar de uma pessoa jurídica diferente em cada estado do Brasil. Então, isso aqui é sem problemas mesmo, a resposta é positiva. Último caso. Um advogado tem uma sociedade unipessoal de advocacia em Uberaba, Minas Gerais, e faz parte de uma sociedade simples no Rio de Janeiro. Não tem problema nenhum. Só que agora, essa sociedade simples lá do Rio de Janeiro quer abrir uma filial em Belo Horizonte, Minas Gerais, onde ele já tem, né? Em Minas Gerais, ele já tem uma sociedade unipessoal de advocacia. Será que tem como? Rapaz, tem não, né? A única chance é ele sair de uma pessoa jurídica. Então, se ele tem a sociedade no pessoal aqui em Uberaba e agora a sociedade do Rio está vindo para Minas,
o que eu acho que é o mais certo é ele encerrar a sua sociedade unipessoal, passar a trabalhar como profissional liberal e como membro dessa sociedade que vai se instalar em Belo Horizonte. Então, uma pessoa jurídica por estado, tá bom? Sociedade unipessoal ou sociedade simples não faz diferença. Uma pessoa jurídica por estado. Essa é a regra. Procurações. Quando a gente tem uma sociedade de advogados, né? E aí já viram procuração de banco? Quando o banco otorga procuração para os advogados, o pessoal tem uns 30, 40 nomes nessa procuração. E por que tem assim? Por que é feito assim? Porque o Estatuto da OAB fala que a procuração dada para a sociedade de advogados, na verdade, ela não é para a sociedade, ela é para cada advogado individualmente. E precisa constar, pessoal, o nome dos advogados na procuração, até para dar esclarecimento ao réu, né? O banco entrou com a ação. Quando o réu for procurar um advogado, ele já tem ali na procuração todos os advogados que ele não pode procurar. Porque aqueles advogados, né, mesmo que não tenham assinado a petição, eles são advogados daquela sociedade, são advogados do banco. Então, o réu já fica alerta. Fala assim, esses advogados aqui não preciso nem contar. Eles já representam o autor. Então, por isso que precisa constar o nome de todos os advogados na procuração. Tá bom? Faz-se apenas uma indicação da sociedade. Então, João, Pedro, né, Márcio, Felipe, e vai descrever o nome dos advogados, sócios da sociedade e tal. Faz uma indicação, mas a procuração é para os advogados. Tá certo? Então, tá aí o nosso alerta para ter clareza, né, para a sociedade, para o réu principalmente, quem são aqueles advogados que estão defendendo o autor e que ele não deve procurar, tá bom? Então, por isso que coloca o nome de todos os advogados, mesmo que eles não vão assinar, que eles não vão atuar naquele processo, coloca o nome de todo mundo e indica a sociedade que eles fazem parte. Combinado? Determinação do nosso estatuto. As sociedades de advogados não podem ter forma ou característica de sociedade empresária. Acho que vocês já sabem disso, certo? Está lá no artigo 16. Então, não posso ter sociedade de advogados limitada, sociedade de advogados SA, imagina, com ações, microempresa, sociedade de advogados que tenha preocupação em fazer produção em massa, investir em tecnologia para fazer mais petições em menos minutos. Pessoal, é lógico que um escritório de advocacia investe em tecnologia, certo? Isso é absolutamente normal, mas isso não pode ser a principal atividade do escritório. Não é porque ele está lá investindo em tecnologia, né, comprando computadores mais modernos, tentando implantar alguma forma de inteligência artificial no escritório dele, que deixa aquele escritório de ter como atividade número 1 a prestação de serviços de advogado. Então, isso não é da nossa questão. A gente quer otimizar o nosso escritório? Lógico, quero fazer mais petições, né? Isso é uma coisa natural. Mas produção em massa, eu preciso fazer, o escritório tem uma meta de fazer 4 petições iniciais por hora. Isso não é coisa de advogado, certo? Então, que a gente tenha essa preocupação em otimizar, beleza, mas isso não pode virar o objetivo número 1 do meu escritório. Então, é isso que o nosso estatuto veda. Não pode ter forma e nem a característica de uma atividade comercial. Comércio que é preocupado com isso, indústria, né? Eu tenho que investir em tecnologia para produzir mais a um menor custo, né? A produzir mais em menos tempo. Beleza, para um comércio, para uma indústria, isso faz sentido. Para atividades intelectuais, não. Então, essa é uma proibição do nosso estatuto. Nome de fantasia, pelo amor de Deus, né? Então, habeas corpus advocacia. Justa causa advogados, advocacia 4.0. Gente, não existe nome de fantasia em matéria de sociedade de advogados, certo? A OAB veda isso completamente. O nome da sociedade, quando a gente tem uma sociedade de advogados, tem que ter pelo menos o nome de um advogado que atua naquela sociedade. Tem que estar ostensivo, tem que estar na porta do escritório. Então, por exemplo, Gabriel e Arrascaeta, Sociedade de Advogados. Eu sei que tem 2 ou mais advogados naquela sociedade, né? O Gabriel e o Arrascaeta. Andréas Pereira, Sociedade de Advogados. Eu sei que tem mais advogados
inclusive o doutor Andrés Pereira. Pedro, Sociedade Individual de Advocacia. Eu sei que o Pedro atua sozinho como pessoa jurídica. Beleza? Isso precisa constar na porta. Agora o que a gente vê muito, e se tiver escrito só advocacia na porta? Mais nada? Mais nada. Aí não tem jeito, pessoal, está errado. Olha só como é que está nosso artigo 16, parágrafo 1º. A razão social deve ter obrigatoriamente o nome de pelo menos um advogado responsável pela sociedade. Então tem que estar ostensivo, né? A gente faz uma pesquisa na internet, se vocês fizerem a pesquisa, vocês vão encontrar escritórios de advocacia que tem uma frente belíssima, certo? Olha que bonito esses dois, né? Principalmente esse da direita, né? Que bom gosto, que apresentação formidável do escritório de advocacia. Só que não pode. Precisa pelo menos ter o nome de um advogado lá, certo? Então, são formas equivocadas de se criar o escritório de advocacia. Precisa ter um nome, pelo menos um. Roberto Lins, Sociedade de Advogados. Beleza. Mas não pode colocar só na porta advocacia. Isso parece até um nome de fantasia, né? Ou uma forma incompleta de se nominar o escritório de advogados. Outra questão envolvendo o nome. E se o advogado que trabalhava lá morreu? E é justamente aquele advogado que dava o nome, né, à sociedade. Então, coloquei o nome de 2 juristas famosos, né? Isso aqui é fictício, tá, pessoal? Evandro Lins e Silva, Sociedade de Advogados. Beleza, tá certo. Advocacia Rui Barbosa. Beleza, tá certo também. Agora acontece o seguinte, tanto Evandro Lins e Silva como Rui Barbosa já morreram. E aí, será que pode manter o nome dele, né, na fachada do escritório, na razão social do escritório? Resposta: só se esse advogado em vida autorizou que isso acontecesse. E onde que ele faz essa autorização? Lá no contrato social. Então, se ele autorizou em vida que o nome dele continuasse, né, depois da morte, aí então esses nomes estão adequados. Se não tem uma autorização expressa, nem Dr. Evandro Lins e Silva, nem Dr. Rui Barbosa, para que o nome deles continuasse sendo utilizado depois da morte, aí não pode. Tá bom? Então, podendo permanecer o sócio falecido desde que prevista tal possibilidade no ato constitutivo, que é um contrato social. Tá bom? Outro detalhe que eu queria falar para vocês. Essa questão de ter, né, o nome do falecido, ela não se aplica, pessoal, em sociedade unipessoal de advocacia, porque aí essa é uma situação que já poderia levar as pessoas a erro, né? Imagina, eu ver lá Advocacia Rui Barbosa, ou Rui Barbosa, Sociedade Unipessoal de Advocacia. Quando o Rui Barbosa era vivo, né, isso é tudo fictício, tá bom? Tá, pessoal? Então, o Rui Barbosa era vivo, ele montou a Sociedade Unipessoal de Advocacia, era ele que trabalhava lá. Agora ele morreu. Imagina entrar um sobrinho, um filho, né, naquele escritório e continuar chamando Rui Barbosa. Bom, mas era só ele lá, né? Então, quando for sociedade unipessoal, aí isso não pode, tá certo? Sociedade unipessoal tem o nome e a expressão, Sociedade Individual de Advocacia. Então, Roberto, Sociedade Individual de Advocacia, Roberto Lins, Sociedade Individual de Advocacia, tudo certo. Mas se o Roberto falecer, o nome dele precisa ser retirado de lá. Ela não é como uma sociedade simples. Outra questão a respeito da nomenclatura. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, Sociedade de Advogados. Era advogado, montou a sociedade, aí foi eleito presidente. Quando ele é presidente, nós vamos ter uma aula que a gente vai falar que é atividade incompatível, né? Chefe do Poder Executivo é uma atividade incompatível com a advocacia. Então, ele não pode advogar enquanto for chefe do Executivo. Tem que ter que pedir licença, e pede licença porque é temporário, né? Mandato eletivo é temporário. E aí ele pede a licença. Aí vem a questão, será que durante esse período de licença, o nome dele pode constar na sociedade de advogados? Pode constar na porta do escritório? Pessoal, esse caso aqui é o seguinte, apesar dele não poder advogar, pode deixar o nome dele lá na porta e na razão social do escritório de advocacia.
E qual que é a razão para isso? Pessoal, mas ele vai ter uma vantagem indevida, né? Ele é presidente da República e aí todo mundo vai ficar conhecendo o escritório dele? Não tira a razão de vocês. Isso é verdade. Mas pensa o seguinte, a pessoa quer se eleger prefeito, quer se eleger governador, presidente, deputado, e aí sabe o que acontece? A OAB exige que ele cancele a sua inscrição na OAB. Quem que vai se aventurar a largar uma profissão consolidada de advogado para ficar 4 anos como prefeito? E depois que acabar esses 4 anos, né, ter que começar do zero? Imagina. Então, o Joe Biden, Sociedade de Advogados, se tirar o nome dele aqui, muita gente vai achar que ele saiu da sociedade de forma definitiva. E aí o Joe Biden, ele estaria sofrendo um prejuízo por isso. Então, pessoal, quando se tratar de atividade temporariamente incompatível, ele vai ficar fora da sociedade só por um tempo, como ocorre nos mandatos eletivos, pode deixar o nome dele na razão social, na porta do escritório, embora lá na OAB vai constar que ele está licenciado. Por quê? Para que ele possa exercer esse mandato, né, com tranquilidade. Depois que acabar o mandato, ele volta lá na OAB, pega a carteirinha de volta, reativa a sua inscrição e toca a vida para frente. Tá bom? O que não pode, né, é se o advogado passar a exercer cargo que seja vitalício. Por exemplo, membro do Poder Judiciário, juiz, por exemplo, juiz, desembargador, ministro. Então, esses cargos, gente, são vitalícios, né? Então, duram 20, 30, 40 anos. Então, a pessoa que se torna membro do Poder Judiciário, ela precisa pedir o cancelamento da sua inscrição. Não é licença. Ela vai devolver os documentos e futuramente, se ela quiser voltar a advogar, até o número da OAB novo ela vai obter. Então, quando a atividade for vitalícia, que a gente fala que é definitivamente incompatível, aí, pessoal, tem que tirar o nome dela lá da porta. Tem que tirar o nome da razão social. Aí não pode, tá bom? Então, não pode constar nome de sócio que teve inscrição cancelada. Quando a pessoa assume um cargo que é incompatível, quando a pessoa assume esse cargo, né, que é vitalício, tem que pedir o cancelamento da OAB. Se pedir o cancelamento da OAB, a pessoa não é mais advogada. Se não é mais advogado, o nome dela não pode constar na porta do escritório de advocacia. Entenderam a lógica? Então, qualquer dúvida que tiver a respeito disso, pessoal, todo tira dúvidas, não deixem de me chamar lá, tá bom? Essa questão da nomenclatura nós esclarecemos para vocês. Nas aulas presenciais, ela sempre gera alguma dúvida e eu estarei pronto para responder a de vocês. As sociedades de advogados não podem ter outra atividade senão a própria advocacia, tá certo? Não só exercer, nem como divulgar. Nós falamos isso nas primeiras aulas que nós tivemos desse curso. Então, advocacia e contabilidade. Se constar isso, a OAB não dá registro. Advocacia e contabilidade, imobiliário, despachante, consta isso, a OAB não dá o registro para essa sociedade. Então, nada disso pode ser utilizado. Aqui é prestação de serviços de advocacia. Se a pessoa é advogada e contadora, ela exerce a contabilidade em outro local, não junto com a advocacia. Bom? Então, esse é mais um detalhe. As sociedades de advogados não podem ter entre seus membros pessoas que não são advogados ou que estejam proibidas de advogar. Pessoal, isso é muito tranquilo de explicar, porque muitas vezes um pai que é advogado, né, ele tem lá uma sociedade e o filho dele acabou de passar no exame da ordem, ainda não recebeu a carteira, mas ele queria colocar o filho dele já como sócio da sociedade. Ele pode? Não tem como, pessoal. Pessoas que não são advogados, efetivamente advogados, não podem fazer parte de um quadro societário de advogados. Então, estagiários, sem chance. Mas eu queria colocar meu estagiário como membro do escritório. Não tem como. Estagiário ainda não é advogado. Advogados que foram excluídos da OAB, acabamos de falar. Advogados suspensos, acabamos de falar. Profissionais que não sejam advogados. Você querer colocar numa sociedade de advocacia um contador. Moço, mas não tem jeito, sociedade de advogados só participa advogado. Então não tem como colocar um contador ali na sociedade de advogados. Você pode até contratá-lo, né? Mas como sócio da sociedade não tem jeito. Então, tá aí
a questão, pessoas que não sejam advogadas não podem participar dos quadros da Sociedade de Advogados. Combinado? E outra, só para a gente encerrar aqui, é livre a forma de administração. O jeito que essa sociedade quiser ser administrada, não tem problema. E pode, inclusive, você ter a figura dos advogados gerentes. Quais serão os advogados que vão assumir a administração dessa sociedade? Minha sociedade tem 300 advogados, como nós temos grandes escritórios de advocacia no Brasil, tem mais de 300 advogados. E aí eu quero escolher 5 para ser administrador. É até necessário. Como é que 300 vão administrar essa sociedade? Então, você pode escolher alguns advogados para serem advogados gerentes dessa sociedade de advogados. Não é nem uma questão de pode, eu acho que você vai chegar à conclusão que você precisa nomear um grupo pequeno de advogados para administrar isso tudo. Certo? E com isso aqui, nós acabamos mais um tópico sobre sociedade de advogados. Né? Essa aula ficou um pouquinho mais longa, mas era necessário que fizesse assim. Na outra aula seguinte, nós vamos fazer uma aula muito curtinha sobre a questão da responsabilidade dos advogados numa sociedade, tá bom? Responsabilidade civil. Grande abraço, pessoal!